Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Que na minha Bíblia diz o título: Jesus cura um paralítico. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o 12. Diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram ter com ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ali estavam assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: E te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, que o Senhor fale conosco, cuida de nós, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto fala de mais um milagre de Jesus, que é sobre a cura de um paralítico. Desta vez foi uma cura um pouco diferente de muitas que já haviam acontecido. Diferente pelo modo que aconteceu. E eu destaco aqui pelo menos 3 grandes diferenças que aconteceram nessa cura. Primeiro, não somente o doente é que estava interessado de ir até Jesus. Claro que muito provavelmente existia o interesse dele de ir até Jesus, mas ele também contou com a ajuda de alguns amigos para que aquela cura acontecesse. O texto diz que Jesus estava em Cafarnaum mais uma vez, e sempre onde Jesus estava tinha muita gente. E ali naquele lugar, ele falou que não tinha mais lugar nem na porta, para você ficar olhando da porta. Então aquele homem paralítico foi levado por alguns amigos até a presença de Jesus. Então, a primeira coisa que eu destaco do texto é a maneira que esse milagre aconteceu. Esse homem foi carregado até lá com seus amigos. Segunda coisa que me chamou a atenção desse milagre é as palavras de Jesus. Jesus, no primeiro momento, não disse, por exemplo,
você vai ser curado, ou levanta e sai andando. Não. Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Foi isso que Jesus falou para ele. E essa fala, foi no versículo 5 do capítulo 2, fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E isso causou uma indignação entre as pessoas que estavam ouvindo ali, porque Jesus falou que os pecados daquele homem estavam perdoados. Eles falaram, primeiro, esse homem ele não pode perdoar pecados. Segundo, o que esse homem precisa não é de uma cura. Por que ele falou sobre pecados quando na verdade o homem precisava era de uma cura? E Jesus conversa com eles, sabendo da intenção, e ele diz assim, olha, a mesma coisa de eu dizer, versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a tua cama e anda? O que é mais fácil dizer? E Jesus tratando essa cura aqui, isso que aconteceu, como algo completo e poderoso. Né? O que dá a entender no texto, esse homem que foi levado por outros até a presença de Jesus, esse homem em Jesus ele encontrou algo muito completo. Às vezes a gente está precisando só de... tem até um ditado que às vezes a gente usa aqui no Acre, a pessoa dá a mão e ele quer o pé, o corpo todo, né? E dando a ideia aqui que esse homem talvez foi lá para ser curado e saiu de lá com os pecados perdoados, curado e com a vida salva pela fé que ele tinha, mostrando muito provavelmente que a obra de Cristo na nossa vida é completa. Não é só uma cura que Jesus faz, não é só uma salvação, mas a obra que Cristo faz é completa. E mais completa do que a gente possa imaginar. Então Jesus, naquele homem, ele curou os pecados, curou a enfermidade, perdoou os pecados. Todos ficaram maravilhados com o que aconteceu. Tamanho foi o que estava sendo vivido ali naquele lugar. As pessoas que não acreditaram passaram a acreditar. Tamanha foi a obra que o Senhor fez. E ele disse, olha, vocês no versículo 10, vocês vão saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Aí ele disse, levanta, pega a tua cama e vai para casa. E aquele homem foi imediatamente curado. Não foi para amanhã, ele não foi melhorando com o tempo, aquele homem foi imediatamente curado. Porque, irmãos, Jesus é aquele que tem todo o poder. Se existe alguém que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a nossa história, que pode curar nossas enfermidades, se existe alguém que pode perdoar os nossos pecados, se existe alguém que pode nos levar para o céu, se existe alguém que pode dar um reviravolta nas nossas vidas, esse alguém é Jesus. É Ele quem tem todo o poder. É Ele quem muda a história de um homem. Aqui Ele mudou, irmãos, não só a história desse homem, mas das pessoas que viram o que aconteceu, de todo mundo que estava lá. O texto diz no final que todos ficaram atônitos, né? Na versão, na linguagem de hoje, vai dizer no versículo 12, ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e todos ficaram atônitos, né? Mas aqui nessa outra versão que eu li também com os irmãos, fala maravilhados. Todos ficaram assim, muito felizes com o que aconteceu. E o texto diz que eles glorificavam a Deus, que é outro segredo, irmãos. Tudo o que acontece, entenda isso. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida é para a glória de Deus. Tudo. Não, nada acontece assim, porque
Deus não faz assim, eu quero deixar o Breno feliz, aí eu vou dar isso para o Breno ficar feliz. Não, todas as coisas que acontecem, acontecem para a glória de Deus. É para isso que tudo acontece. Essa foi a cura e esse é o texto que fala sobre esta cura. Mas, meus irmãos, eu gostaria que desta cura que aconteceu na cidade de Cafarnaum, eu gostaria de analisar rapidamente com você 3 aspectos da nossa vida que nós estamos vivendo aqui e que tem a ver com essa cura que aconteceu e que a maneira em que você vive a sua vida, a forma em que você vive a sua vida pode ser determinante para que curas como essa aconteçam na sua vida e das pessoas que estão próximas de você. Às vezes nós estamos aqui e não experimentamos milagres e coisas de Deus, mas como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos vivido o nosso coração, como temos tocado a nossa vida por onde nós estamos vivendo. E nessa reflexão de como você tem vivido a sua vida, a primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto, algo que para mim foi fundamental. Jesus entra em Cafarnaum, e ao entrar em Cafarnaum, ele entra numa casa. Quando ele entra numa casa, a multidão lota a casa. E além da multidão lotar a casa, a multidão ficou também do lado de fora, apertando, e não tinha espaço para ninguém mais entrar. E se não tinha espaço para alguém entrar, imagine se tinha espaço para um homem que era deficiente físico. A sua deficiência é que aquele homem não andava. A deficiência que aquele homem tinha o impedia de se locomover. E para alguém na condição daquele homem, era muito mais difícil para ele. Por quê? Porque ele não conseguia ir para os cantos só. Aquele homem, aqui o texto diz que ele era carregado numa cama. Ou tem uma versão que vai dizer que numa maca. Talvez aquele homem era carregado em algo como um tecido que era amarrado em coisas de madeira e aquele homem era colocado dentro. Muito provavelmente era assim. E o pior, a maneira que aquele homem era carregado exigia que outras pessoas fizessem algo por ele. Exigia que outras pessoas levassem ele para os lugares. Mas ainda assim, era difícil, porque onde eu ia colocar aquela pessoa? Se hoje nós temos problemas de acessibilidade, se hoje nós temos problemas, dos cadeirantes, por exemplo, não conseguirem adentrar em todos os lugares, pela falta da rampa, pela falta de uma rampa com uma inclinação aceitável também, às vezes pela falta de uma identidade de marcação no chão para o deficiente visual, uma cidade às vezes como a nossa, numa capital de um estado brasileiro, sem as devidas acessibilidades, locomoção que devem ser feitas. Imagina a época de Jesus. Imagina, eu estou falando aqui do ano 30 da era cristã, como era a dificuldade daquele homem. Mas então, meus irmãos, eu destaco aqui que aquele homem, ele tinha amigos. Aquele homem tinha pessoas ao seu lado. Diz o texto que aquele homem, no versículo 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Aquele homem paralítico, ele não tinha a mínima condição de entrar naquela casa. Aquele homem não tinha condição de ser visto por Jesus. Mas aquele homem encontrou 4 amigos, encontrou 4 pessoas, encontrou 4 pessoas que estavam dispostas a segurar cada um numa alça da sua cama e carregá-lo, levando até a presença de Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você pode contar? Quem são
as pessoas que são mais próximas de você. E eu te pergunto, esses seus amigos da escola, da faculdade, da rua, os primos mais próximos, as pessoas mais próximas da tua vida, são pessoas que te levam para perto de Jesus ou para outros lugares? Será se você tem 4 amigos que eles te colocam no tum-tum e te levam para a igreja ou te convidam para o bar? Que hoje, num dia como hoje, eles têm um convite para você: vamos à casa do Senhor louvar ao Senhor, ou vamos ao parque de exposições ver o de sempre ou de nada? O que é que você tem? Quem são os teus amigos? E eu te pergunto isso porque a palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios, o crente tem que ter essa Bíblia, isso marcado na Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o texto diz assim, ó: não se deixe enganar, as más companhias fazem o quê? O que as más companhias fazem? Corrompem os bons costumes. Irmãos, aquele homem que experimentou uma cura, aquele homem que experimentou o perdão dos pecados, aquele homem que experimentou a salvação, aquele homem que experimentou algo grande da parte de Deus, aquele homem encontrou 4 pessoas dispostas a carregar alguém que era incapaz de conseguir chegar à presença de Deus, a carregar alguém que era incapaz de ir próximo a Deus. Ele tinha companhias, e eu pergunto para você, ele encontrou pessoas para corromper bons costumes ou para trazer boas práticas para ele? E a resposta é simples: ele encontrou pessoas para boas práticas. Às vezes você está rodeado de pessoas que só querem saber de se embebedar, de pessoas que querem lhe levar para droga, de pessoas que querem lhe levar para prostituição, de pessoas que querem lhe levar para a vida errada. Às vezes você está rodeado de pessoas, a pessoa está com um problema no casamento, está com a crise no casamento, aí ele vai conversar com quem? Com alguém que é divorciado, com alguém que é separado, vai conversar com alguém que não é casado, e aí parece que ele está querendo só ouvir a coisa que ele quer ouvir. Ei, você está num caminho errado. Você precisa hoje rever quem são os seus amigos. Você precisa ter amigos cristãos, amigos que vão te dar uma boa palavra, amigos que vão te incentivar, amigos que vão te encorajar a seguir na presença de Deus. Eu não estou falando de pessoas que vão falar o que você quer, não. Porque a Bíblia diz que o amigo, ele afia o outro como o ferro é afiado. E não é de maneira simples não, irmãos. Então, às vezes é falando palavra dura, às vezes é dando uma direção diferente do que você estava acostumado. Ei, mas eu te pergunto, se você hoje estivesse em crise e precisando de uma ajuda de Jesus, se você pegasse os teus 1.678 amigos do Facebook, se você pegasse os teus 700 seguidores do Instagram, se você pegasse agora todos os canais que você segue no YouTube, se você pegasse a tua lista do WhatsApp e folheasse para cima e para baixo, você tem 4 pessoas hoje que podem lhe levar para a presença de Deus. Que você dizer: meu Deus, eu estou desesperado, eu estou mal, eu não sei, eu quero ficar trancado nessa casa, eu não quero sair. Será se você teria 4 amigos, 4 pessoas para mandar uma mensagem, 4 pessoas para dizer: gente, é o seguinte, Jesus entrou lá na Igreja Batista da Restauração, mas está lotado, a janela está fechada, não dá para ver pela janela, não dá para entrar pela porta, mas eu preciso que alguém me leve para lá hoje. Você teria 4 pessoas para mandar uma mensagem e dizer: venham, eu preciso que vocês cada um segurem de um lado da minha cama e me levem. Será se você teria? Porque, irmãos, para levar para coisa errada, chove.
Tem para todo lado, aparece para todo canto. Aquele homem encontrou 4 homens, e 4 homens que estavam ali. Por isso, reveja quem são os seus amigos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Ei, tem pessoas que não dá para andar, irmãos. A Bíblia diz, pesado demais. A Bíblia diz, Paulo dizendo, ele fala, Tito fala também a Timóteo, ele diz assim: tem uns que se dizem irmãos e não são. E olha o que eu vou te dizer aqui. Tem uns da igreja que são pior do que os que não são da igreja. Porque é para você andar com todo... tá com o pessoal da igreja, está na bênção. Desconfie. Se for da igreja, desconfie mais. Aí tem pai que fala, tá, meu irmão, aí que você abre mais o olho. Aí que você tem que ficar mais ciente, porque Paulo ele vai dizer assim, olha... Aqueles que se dizem cristãos e não são, com os tais, não sente nem para tomar uma água. Porque não pode, por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E não é só isso, irmãos. Lá no livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro de conselhos, né? De um sábio dando conselhos. No capítulo 13, no versículo 20, olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais? Mas o companheiro dos tolos, o que vai acontecer? Acabará mal. Você tem que andar com quem é sábio, irmãos. Você tem que andar com quem... Já tem gente falando ali comigo, né? Tem que andar. Você tem que andar. Ele diz aqui, ó. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo acabará mal. Sabe por que o companheiro do tolo acaba mal? Porque as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes, irmãos. Aí você se acompanha de alguém tolo. O tolo não acorda às 6 horas da manhã, irmãos. Lá em casa eu que acordo o galo. Eu acordo e vou lá e digo, aí eu vou lá no galo, galo, pode cantar. Mas quem anda com tolo, irmãos, quem anda com tolo, o cara não tem nem hora para acordar, ele não tem hora para acordar, ele não tem motivação na vida sobre o que vai fazer, quando vai fazer, ele não tem. Mas se você anda com alguém que tem um objetivo, alguém que fala assim, como? Quer ir até Jesus? Arruma mais 3, porque de um lado eu vou segurar e eu vou te levar lá. Quando eu ando com alguém sábio, eu alcanço sabedoria. Quando eu ando com alguém tolo, o meu fim vai ser mal. Vai ser mal. Dificilmente, irmãos, você vai trazer na sua mente aí, ó, lá quando você estudava. Quando você estudava, tem os grupos que são bem definidos. Tem os que sentam na frente, tem os que sentam ali no meio, e os que ficam lá atrás sentados com o pé em cima da cadeira. Tem desses. E os que ficam sentados lá atrás com o pé em cima da cadeira, se você for fazer uma retrospectiva assim, ó, o que eles deram da vida? Não dão em nada. Não dão. Porque se eu for tolo, eu vou viver a minha vida de tolice. Mas se eu for sábio, eu vou andar com sábio, eu vou viver uma outra vida. E aí eu vou querer a presença de Deus, eu vou querer estar com Deus, eu vou querer conhecer a Deus. Quando eu ando com os sábios, eu vou querer aprender a Bíblia. Poxa, mas ele sabe a Bíblia, eu tenho que aprender também, porque isso vai ser bom. Eu vou também decorar esses versículos. Eu vou decorar também um salmo inteiro. Poxa, ainda não sei um salmo inteiro. Eu vou me espelhar e eu vou querer viver e experimentar outras coisas. Ei, aquele homem lá em Cafarnaum, ele experimentou algo maravilhoso. Ele experimentou cura, ele experimentou perdão de pecados, ele experimentou salvação. Ele foi até a presença de Deus, porque na lista de amigos dele tinham pessoas sábias, tinham pessoas que tinham bons costumes, tinham pessoas que podiam levá-lo para a presença de Deus, tinham pessoas que podiam cantar um hino, tinham pessoas que podiam dar uma palavra para ele, que podiam orar por ele, tinham amigos verdadeiros, segundo a Bíblia. E por isso eu te pergunto, quem são os teus amigos?
Se eu fosse você, já começava a excluir um monte do Facebook hoje. Pegava, pega o celular, pode pegar. Né? E aí, eu já começava a excluir, porque é um monte que não serve para nada. É tanto que ninguém nem sabe como. Aquele homem tinha amigos capazes de segurar ele e levar para a presença de Deus. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer com você é: que tipo de amigo você é? Beleza, primeiro foi: quem são os meus amigos? E eu vi que tem um monte que parece que são colegas, são conhecidos, e eu tenho que renovar meus amigos. Mas beleza, mas agora que tipo de amigo você é? Você é um amigo que alguém pode pegar aqui o WhatsApp, ligar para você e dizer assim: eu conto com você. Você é um amigo, você é uma amiga de alguém que alguém desesperado pode ligar para você: eu estou aqui, estou mal, não sei o que eu vou fazer da minha vida, estou pensando em tirar a minha vida. Você é alguém que qualquer hora do dia, da noite, que qualquer momento, que em qualquer segundo, você é alguém que pode: não se preocupe, eu vou orar por você agora, espera porque eu estou chegando aí. Que tipo de amigo você é? E eu pergunto isso, irmãos, porque há às vezes, as pessoas até ouvem diferente quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, quando na igreja a gente fala assim: irmão, você precisa tratar bem as pessoas. Irmão, você precisa cumprimentar as pessoas. Irmão, você precisa ficar feliz quando alguém vem à igreja adorar o Senhor. Aí as pessoas, o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que você e eu devemos tratar bem as pessoas, que você e eu devemos nos importar com as pessoas, que você e eu deve se preocupar, ligar, fazer alguma coisa com elas. Mas como é que as pessoas entendem? Olha aí, ó, eu venho aqui e ninguém fala comigo. É isso mesmo. E eles estão errados, porque eles precisam falar comigo. Eu não estou falando sobre como você tem que ser tratado, mas como você tem que tratar. É diferente. Porque tem gente que fala assim: olha, eu não recebi uma visita. Aí eu me dei a lista de quantos você visitou. Aí você: opa. Mas eu fiquei um mês sem vir e ninguém falou nada. E para quantos você ligou quando faltou um mês também? O cristianismo não é como eu sou servido, mas é como eu sirvo. O cristianismo não é o que fazem por mim, mas é o que eu faço. O Senhor Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem lavou os pés do discípulo foi Jesus. E ele não chegou aqui: opa, ninguém lavou os meus pés, quem vai ser o primeiro? Não, ele já chegou lavando, porque cristianismo é serviço, cristianismo é renúncia, cristianismo é pegar todo dia a sua cruz e seguir a Cristo. Cristianismo é deixar, é entregar e não receber. Estou recebendo e ganhando e crescendo. Não, isso não é cristianismo. Por isso, o primeiro questionamento é: quem são os teus amigos e que tipo de amigo você tem? E o segundo questionamento é: que tipo de amigo você é? Alguém pode contar com você? Alguém pode contar para você segurar um lado da cama? Você já levou alguém até a presença de Jesus? Quem você levou para a presença de Jesus esse ano? Aqueles homens pegaram aquele homem, seguraram cada um de um lado, falou: vamos para a presença de Jesus. Quem você, já estamos no mês de agosto, hoje é o último de julho, né? Quem você já levou à presença de Deus? Eu não vou dizer nem assim que para quem você pregou o evangelho, que você sentou: olha, você nasceu pecador, mas Jesus Cristo morreu no seu lugar, Deus mandou o Filho, e sem derramamento de sangue. Não digo nem isso. Eu digo só o que você trouxe.
para ouvir o evangelho? Quem foi? Quem foi? Aqueles homens seguram e eles levam aquele homem. Só que quando eles chegam lá, irmãos, não tinha como entrar. Não tinha como entrar. Estava lotado. Não tinha jeito. Aí o que normalmente a gente faz quando não tem jeito? Não deu. Vamos embora. Irmãos, eu não sei quem foi. Eu sei que um olhou assim, viu uma escada do lado da casa. E aí ele teve uma ideia, já sei. A gente sobe com ele na escada, no tum-tum. A gente quebra o telhado. Quando a gente quebrar o telhado, um desce primeiro. Aí a gente começa a descer ele lá pelo telhado quebrado. E a gente desce, segura, não, mas eu não vou cair não. Não cai não. Porque a gente segura, 2 vezes segura, te põe em cima da casa. E a gente quebra o telhado, quebra um pedaço grande assim. E outros 2 desce, segura. E a gente te coloca lá na presença de Jesus. Isso é uma ideia de louco, irmãos. É ou não é? É, mano, não tem como. Pessoa que está lotada, o cara, de repente eu estou aqui cantando, aqui, Senhor, Tu és bom, de repente o telhado começa a quebrar aqui, o forro abre, e eu falo, é Jesus voltando, eu penso logo no anjo, né? E não, é 4 amigos quebrando o telhado para trazer alguém à presença de Jesus. Quem são os teus amigos e que tipo de amigos você tem? Mas agora eu também te pergunto, ei, que tipo de amigo você é? Que às vezes eu não consigo mandar uma mensagem para alguém, dizendo assim, vamos ao culto. Que tipo de amigo eu sou? Quando eu tenho alguém doente, que eu não mando um sorria, Jesus te ama. Que tipo de amigo eu sou? Talvez eu tenha que mudar os meus amigos, mas também eu preciso ser um amigo diferente. Eu tinha que ter pregado no culto do amigo ontem, né? Ficava bacana, né? Mas a gente faz outra depois. E aí, que tipo de amigo você é? Você queria ter um amigo que é capaz de quebrar o telhado, descer pelo telhado e levar você, seus amigos, seus filhos para a presença de Deus? Seja um amigo assim, irmãos. Que não mede os esforços, que não mede a força, não mede o preço. Vamos, nós vamos descer e nós vamos lhe levar até a presença de Deus. Não é para a presença de Deus, vamos para lá, vocês vão descer e nós vamos lhe levar para lá. Quem são os teus amigos? Mas que tipo de amigo você é? Interesse somente? Financeiro? Amizade enquanto bem servir? Que tipo de amigo você é? Quantos amigos você levou à presença de Deus, isso? Quantos? Quantos você convidou? Quantos você se esforçou? Quantos você foi buscar, foi deixar? Quantos? Quantos você se preocupou em ensinar a Bíblia e levou ele até o batismo? Eu queria fazer um desafio para você hoje. Um desafio de até o final do ano. Você, não sei se você vai ser sozinho, se você vai ser você e outro, se vai ser você e mais 3, não sei se vai ser 4 pessoas, 5 pessoas. O que você acha de procurar alguém e fazer o que for preciso para carregar, para levar, para trazer, para vir, para voltar, para pagar lanche, para comprar cachorro quente, fazer o que for preciso e levar ele até a presença de Deus, até ele ser curado, até ele ser restaurado, até ele ter os pecados perdoados. Não precisa nem ir até o céu não, mas até levar ele ao batismo. Será que você teria coragem de aceitar um desafio assim? E aí, meus irmãos, aqueles homens vão lá, fazem isso. Quando Jesus vê, ele fala, meu querido, teus pecados estão perdoados. Mas sabe quando Jesus disse isso, irmãos? O texto diz, versículo 5, é o versículo mais lindo que eu acho. Marcos capítulo 2, versículo 5. O texto diz dessa forma: vendo a fé que o quê?
Eles? Vamos lá, vamos descobrir agora quem é esse eles. O eles está no plural. Eu, tu, ele, eles e elas, nós, vós, eles e elas, né? O eles, terceira pessoa do plural, dá mais de um. Pelo menos a conclusão da língua portuguesa, mais de um. Certo? Mais de um da língua portuguesa. Vendo a fé que eles, mais de um. Então vamos lá. Se quem tinha fé era o doente, tinha o doente mais um. Amém? Estão comigo? Porque era eles, estava o doente mais quatro. Quatro carregando. Ele diz, vendo a fé deles. Ou seja, era mais de um. Então vamos dizer que a fé era do doente. Primeira fé era do doente. Eu estou doente, eu vou ser curado. Então, quem tinha fé para ser curado lá? O doente e pelo menos mais um dos amigos. Podia ser mais um, mais dois, mais três ou os quatro. Poderia ser. Mas eu estou falando do pior caso. O pior caso, o doente e pelo menos um amigo. Outro caso agora, vamos lá. Digamos que o doente não tinha fé. O doente não tinha fé. Aí ele disse, vendo a fé que eles tinham. Segundo pior caso, pelo menos 2 amigos deles tinham fé. Daqueles 4. Pelo menos 2. Os outros 2, de repente, foram lá porque deram R$30 para quebrar o telhado, outro mais 30 para carregar, né? Não sei. Mas pelo menos 2 tinham fé, porque eram eles. Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu sinto quando leio esse texto? Quando Marcos diz que eles tinham fé, eu tenho o mesmo entendimento do que o irmão disse logo na leitura, que tinham fé naquele momento. O doente, o amigo número 1, o amigo número 2, o amigo número 3 e o amigo número 4. Todos tinham fé. Todos. Todos tinham fé do que ia acontecer. E a primeira coisa que eu te perguntei foi, quem são os teus amigos? A segunda coisa que eu te perguntei foi, que tipo de amigo você é? E a terceira coisa que eu te pergunto hoje é, você tem fé que Deus pode fazer algo por você e pelos seus amigos? Você tem fé, você acredita mesmo que Deus pode mudar a tua história, a história dos teus amigos? Você tem fé de verdade que Deus, e eu estou falando, não estou falando daquela fé que fica deitado, eu tenho fé que Deus vai lá, vai Senhor, se for da tua vontade, não. Aquele que tem fé de quebrar telhado, aquele que tem fé de meter pé na porta, aquele que tem fé de dizer eu vou gastar tudo que tenho, aquele que tem fé de eu vou me esforçar o quanto for possível. Jesus disse, vendo a fé que eles tinham, Jesus olhou para a fé e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas não gostam de ouvir isso não, e vai soar como heresia isso aqui, irmãos. Vai soar como heresia. Mas eu vou falar o que eu sinto no meu coração. Quando Jesus, no versículo 5, eu sinto desse jeito. Porque assim, você já viu foto de Jesus sorrindo? Tem não, né? Jesus sempre, né? Ele deixai vir a minhas criancinhas de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Não tem uma foto de Jesus rindo, não. Né? Jesus sempre. Né? E aí, o que eu vou te dizer aqui, vai soar como heresia. Mas quando eu vejo o versículo 5 aqui, ó, os caras quebrando o telhado, irmãos. Descendo o cara, tudo acontecendo ali. Aí o versículo 5, o Marcos dizendo, vendo a fé que eles tinham. Aí Jesus ficou emocionado, irmãos. Jesus falou assim, rapaz, o negócio está sério. Rapaz, os homens têm fé. O teu pecado está perdoado, querido. Né? Olha, tu alcançou o que tu precisava alcançar. E o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Não entendiam. Eu sei que ninguém surpreende Deus. Eu sei que não tem como fazer algo assim que Deus fale, eita,
me surpreendeu, né? Aconteceu algo assim, mas eu tenho como alegrar o coração do meu Pai, mas eu tenho como alegrar o meu Senhor, mas eu tenho como deixar o meu Senhor feliz pelas escolhas que eu tomo, porque esse Espírito Santo que está dentro de mim, ele se entristece quando eu peco, ele se extingue quando eu peco, mas ele também fica feliz quando eu adoro, quando eu exalto, quando eu glorifico, quando eu tomo a atitude certa. E eu acho que esse Jesus aqui, ele não estava com a cara séria, mas ele estava sorrindo, vendo o telhado quebrar, vendo tudo que ia acontecer, vendo eles descerem. E Jesus diz: meus filhos queridos, existe fé no coração de vocês, doente, paralítico, cheio de pecados, você está perdoado. Levante, ande, siga, vá em frente, pode seguir a tua história, porque a tua vida mudou. Mas agora eu te pergunto, e se ao invés desses 4 amigos ele tivesse 1000 amigos mala? Se ao invés de 4 amigos crentes, ele tivesse 700 para levar ele para o bar, para levar ele para a prostituição, para levar ele para outra vida. E se esses amigos não fossem amigos arrochados mesmo assim, de arrochar o nó, de segurar, de falar, não vamos parar não, vamos pelo teto, se não der pelo teto a gente faz um túnel, se não der pelo túnel a gente manda derrubar a casa, eu não sei como é que vai ser, mas hoje você vai para a presença de Deus. Se ele não tivesse amigos assim, qual teria sido o final dessa história? Eu não sei se ele teria sido curado. Eu não sei se ele teria sido perdoado. Eu não sei se ele seria salvo. E o que eu sei é que Jesus veio, nos salvou, voltou para o Pai, e um dia ele virá nos buscar. Mas enquanto isso, o que eu tenho que fazer? Continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar sendo o amigo que a Bíblia diz que eu tenho que ser, continuar fazendo o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Fugir de quem não presta, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Vamos colocar lá o Salmo capítulo 1? Vamos lá? Salmo capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 3. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado, como é feliz, aquele que não segue o conselho dos... Quem são os ímpios, irmãos? Pelo conselho bíblico, aí o ímpio é o que não é batizado. Aí no conselho bíblico. Que é a ideia do quê? Daquele que não conhece a Jesus. É isso. Então, o que não é batizado, ele é pagão e ele é ímpio. Né? Então, quando ele se batiza, ele deixa isso. E ele vai dizer, como é feliz quem não anda segundo o conselho dos... Não imita a conduta dos... E às vezes a gente, principalmente os jovens, irmãos, querem imitar, né? Todo tempo imitando. Eu lembro mais firme assim, no tempo da Copa de 2002, né? Que o Ronaldinho fez aquele corte. Solta o petzinho aqui, tipo o meu. Não pode rir. Sério, né? Solta o petzinho aqui. E aí, lá no, não sei se o Júnior já cortava, né, Júnior? O pessoal chegava lá pedindo para fazer o topetezinho do Ronaldo, ó. Irmão, aquilo era feio, irmãos. Se fosse estiloso assim, né? Eu estou falando de outra coisa, né? Mas aquele do Ronaldo aqui, e as pessoas iam lá e faziam porque imitavam a conduta, né? Imitavam o jeito, imitavam. E a gente imita o jeito de vestir, a gente imita o jeito de falar. Só que, ei, não imite a conduta dos pecadores, irmãos. Não imite. Quer imitar alguém? Seja imitadores de Cristo, irmãos. De Cristo. Então, você quer imitar uma pessoa, Paulo diz, seja meu
imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, imite alguém que imita Cristo, e não um pecador. Né? As crianças aí sendo alvo de desafios, né? Desafios no YouTube, no Instagram, no TikTok, e levando eles a óbito, cheirando perfume, desafio da baleia, desafio disso, daquilo. Ei, não siga o conselho dos ímpios, não imite a conduta, o jeito dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, aqui nessa versão, né, que é os escarnecedores. Eu não vou sentar com quem não tem o conselho bíblico, com quem não tem a palavra de Deus. Ah, mas e lá no meu trabalho, que não tem com eles, eu trabalho. Os meus amigos são outros. Eu vivo outra coisa. Aí diz no versículo 2, antes, ao contrário, o seu prazer ou a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Se você tivesse amigos que estão lendo a Bíblia esse ano, estão ouvindo ou lendo a Bíblia esse ano, vocês iam conversar sobre isso. Vocês iam estimular um ao outro sobre isso. Mas não, eu não tenho um amigo que não lê a Bíblia. Eu vou ler? Eu não tenho um amigo que evangeliza. Eu vou evangelizar, será? Os meus amigos, domingo de manhã, não vêm para a escola bíblica dominical. Será se eu vou ver? Os meus amigos, sábado à noite, eles não vêm aprender de Deus. Eles vão para outros cantos, saem. Será se eu vou? Não vai, irmãos. Antes eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, na sua lei eu medito de dia e de noite. Versículo 3. Pois seremos como a árvore plantada à beira das águas correntes. O que acontece com uma árvore plantada à beira das águas correntes? Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Ele está comparando como uma planta, né? Assim como uma planta dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham, ele diz que assim será com a gente. E o que seria para mim e para você dar fruto no tempo certo? Olhando para essa palavra. Na hora certa de você cursar a faculdade, você vai cursar. Na hora certa de trabalhar, você vai conseguir um emprego. Na hora certa de casar, você vai ter o casamento. Na hora certa de comprar a casa própria, você vai comprar a casa própria. Na hora certa de ter os filhos, você vai ter os filhos. Porque dá fruto no tempo certo. Vai acontecer tudo certo, no tempo certo, na tua vida. Vai acontecer. E as suas folhas não vão murchar. Nessas folhas estão vida, liberando seiva, né? Liberando tantas outras coisas. Tá? Você vai brilhar, segundo a palavra de Deus. E tudo o que você fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios. É o que diz no versículo 4. Versículo 4, ele vai dizer, não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Você quer ser como a palha que o vento leva? Ou como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas? Reveja os seus amigos. Seja um amigo de acordo com a Bíblia. E tenha fé. Tenha fé por você. Tenha fé pelos outros. Tenha fé, porque Deus está no controle das nossas vidas. Amém, irmãos? Quantos entenderam essa palavra e digam amém? Amém. Então fica de pé e vamos orar, colocando a nossa vida diante de Deus. Enquanto Jesus não vem, esteja trabalhando, firme, abundante na obra do Senhor, servindo a Ele de coração. E desafie-se aí. Até o final do ano, eu vou levar alguém à presença de Deus, nem que seja pelo telhado, mas vai. Porque eu vou colocar no tum-tum, eu vou fazer o que for preciso, mas vai. Feche os teus olhos, coloca a tua vida na presença de Deus.